Olá pessoal, aqui é o professor Edival. Vamos ver aqui como é que a gente utiliza os servos com o Scratch for Arduino. Então a gente vai ver nesse vídeo, como é que funciona um servo, como é que a gente controla o movimento angular dele, qual comando a gente precisa, utilizar no S4A. Como é que mover rápido ou devagar, a gente, posicionando, a gente pode dar um delay para que ele vá paulatinamente uma posição ou outra. E a gente tem que prestar atenção quando a gente liga a placa. Quando a gente monta o servo, você tem que montar o servo e ele tem que estar em uma posição conhecida, porque nem sempre ele está na posição 0. Então a ideia é que a gente use, monte, ligue lá o servo, posicione de repente na posição 0 ou 1 e desligue. Aí quando você montar o seu dispositivo, ele vai se mover corretamente conforme os seus comandos. Bem, o que é um servo? O servo é muito utilizado na robótica, é um servomotor que tem um mecanismo que a gente consegue controlar a posição angular. Então a gente manda um sinal PWM, que é um valor entre 0 e 180 ou 360, e o servo vai se posicionar naquele ângulo conforme o número que ele recebe da placa. Então, tem servos que tem 180 graus de movimento, tem servos que tem 360 graus de movimento. Mais que isso, somente os motores de passo conseguem girar, controlando o ângulo. No caso do nosso servo, nós vamos usar um SG90, que é um servo que se posiciona entre 0 e 180 graus. Para a gente conectar o servo, no caso do SG90, nós temos 3 fios. Temos o roxo, que é o negativo, é o ground. Temos o positivo, que é o vermelho. No máximo até 5 volts, presta atenção. No máximo até 5 volts, o SG90. Mais que isso, ele corre risco de queimar. E o fio laranja é o pino PWM. É o pino que eu vou ligar numa saída digital da placa, que vai receber um valor entre 0 e 180. Então, como é que a gente controla o movimento do servo? Se eu quero que ele coloque, se ele posicione no ângulo 0, no caso aí eu estou usando a porta digital 8, eu uso esse bloquinho, motor 8, ângulo 0. Se eu quiser que ele fique a 90 graus, eu uso o bloco motor 8, ângulo 90 e, no caso aí, motor 8, ângulo 180. Lembrando que 0, 90, 180, você pode colocar uma variável do Scratch ali para que você posicione conforme o valor que está dentro dessa variável. Nós usaremos uma variável no nosso exemplo, chamada ângulo, que vai receber de um potenciômetro, que a gente vai girar e vai fornecer valores. Para a gente entender melhor como é que é o mecanismo de um servo, ele tem um motor bem pequenininho ali, que tem uma caixa de redução, que aumenta a força e diminui a velocidade. Também tem um potenciômetro dentro dele, um rheostat, uma resistência variável, que em função do ângulo que ele esteja, ele informa para essa plaquinha, esse circuito de controle, estou no ângulo tal. Então ele recebe um comando para posicionar em determinado ângulo, ele vai girar o motor até que esse potenciômetro interno informe, chegou lá. Então, ele não precisa de sensores externos para chegar na posição desejada. Ele tem um controle interno dele por meio desse circuito aí. Ele é bem pequenininho, mas é muito útil, muito fácil de se usar na robótica. Então, como é que a gente usa o Scratch for Arduino? A gente vai ter um potenciômetro normal, que vai ser ligado à placa. Nós vamos ligar esse potenciômetro, a saída dele, a saída variável dele com a analog, no caso da analog 1. E em função do valor que vou colocar esse valor que vem do potenciômetro
numa variável chamada ângulo. Agora, né, eu entro num teste. Se o ângulo for menor que 180, eu posiciono o meu servo nesse ângulo. Se for maior, eu não deixo porque eu não quero trazer problemas para o servo. Então, eu testo antes de passar o comando para o servo. É sempre aconselhável a gente obedecer aos parâmetros válidos para o servo e ressaltando a voltagem dos que esse servo SG90 ou MG90 todos operam no máximo com 5 volts, que eu estou utilizando a própria energia da placa. Então, vamos ao nosso exemplo aqui. Né? Vamos ligar aqui a vermelhinho, né? Que é os 5 volts, numa extremidade do potenciômetro e no pino, né? no vermelhinho do servo. Vamos ligar o ground também da placa a uma outra extremidade do potenciômetro e ao fio, acho que é roxo escuro, do servo. Bem, para posicionar o servo, eu utilizo a digital 8. Posiciono o fio laranja do servo. E para receber informações do potenciômetro, que é esse azulzinho aí, eu recebo na analog 1, lá embaixo na placa. Tá bom, gente? Então vamos para o nosso exemplo. Então vamos lá, vamos fazer aqui um exemplinho com servo com o Scratch for Arduino. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou usar esse potenciômetro para determinar o ângulo que eu vou passar para o servo. Então, o potenciômetro ele devolve valores entre 1, 0 e 1024. Né? Então, olha só. Fio preto numa extremidade, eu vou ligar no ground aqui do fio vermelho. Eu vou ligar no 3.3 volts. Por que eu estou ligando 3.3 volts e não 5? Né? Porque eu só tenho 5 volts aqui que eu vou mandar para o meu servo. Senão ele não vai se movimentar corretamente no ângulo desejado. Então, os 5 volts vai para o servo. Bem, o fio preto, tá vendo? O fio preto aqui, que é esse marrom, é o ground também. Vem para cá, ó. Tá bom? Então, eu tenho energia indo para o potenciômetro e tenho energia indo para o servo que está aqui. Bem, o meu servo ele vai ser, conforme a gente está vendo aqui, ele vai ser comandado, né, pelo pino 8. Então, colocando aqui, né, é esse fio aqui do meio. Não é não. Ah, não, tá certo, tá certo. Esse fio aqui é o abóbora, tá aqui, pino 8, tá correto. E eu vou botar no analog 1. Pronto, o potenciômetro. Então eu giro. Bastava só clicar, né? Então, olha só, eu estou aqui com um pouquinho de mau contato, né? Então, dá para observar que eu giro um pouquinho, ó, o meu analog muda. Eu consigo controlar um servo tranquilo, né? De forma bem tranquila, eu consigo controlar um servo pelo S4A. Né? Posso usar outros valores aqui, eu sortear outros valores pelo S4A e posicionar meu servo, né? Em função do que eu recebo pelo sensor de distância e tudo, né? Então dá para
controlar, não é complicado, é o código pequeno, tá bom, gente? Então, boa sorte. Espero que vocês façam bom proveito. Obrigado.